Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Rebelo, eu tenho 32 anos, eu sou fisioterapeuta e estou formado há 10 anos. Né? Ao longo da minha carreira, eu entendo que muitas coisas tenham dado certo e outras, infelizmente, eu tive um aprendizado depois de ter passado por elas, eu perdi ali talvez uma janela de oportunidade. Então, eu estou aqui justamente para tentar utilizar isso que eu aprendi de forma que possa contribuir para pessoas que ainda vão passar pelas condições que eu passei. Então, o meu objetivo principal aqui nessa apresentação é mostrar o caminho para vocês, para que vocês alcancem os 5% dos fisioterapeutas mais bem-sucedidos do mercado. E quando eu estou falando isso, eu não estou exagerando nem um pouco, podem acreditar. Isso é absolutamente possível e nessa websérie eu vou mostrar para vocês o passo a passo que vocês devem seguir para poder alcançar essa faixa privilegiada de fisioterapeutas. Para entender um pouco melhor o que eu chamo de elite, ou o que eu chamo dos 5% dos fisioterapeutas mais bem sucedidos na profissão, a gente tem aí um tripé, que é composto por uma remuneração acima da média, e aqui eu tomei como base o valor de R$ 6.500, porque existem trabalhos, existem estudos que mostram que apenas 5% dos fisioterapeutas no Brasil ganham uma renda mensal média superior aos R$ 6.500. E, além disso, eu entendo que a previsibilidade, né, e a gente vai falar bastante sobre esse tema ao longo da websérie, ela é melhor, ou seria uma palavra mais adequada para definir o que é uma das grandes demandas de nós fisioterapeutas, sobretudo aqueles que trabalham de maneira autônoma, né, seja em clínicas ou consultórios, seja realizando atendimentos domiciliares. Então, muitas vezes a gente se refere à estabilidade, mas na verdade o que a gente quer ter é previsibilidade. A estabilidade é basicamente a gente saber quanto ganha no final do mês. Já a previsibilidade é a gente ter uma renda prevista, né, ao longo ali de um tempo pré-determinado, mas ela não tem um limitador. Por exemplo, você consegue prever que ao longo de 6 meses você tem ali um mínimo a ser recebido de, por exemplo, R$ 6.500, mas dependendo do que você faça ao longo do mês, se você conquista mais pacientes, se você presta mais serviços, você pode ganhar acima desse valor, né? Isso é diferente da estabilidade, porque quando você tem um emprego público, você não tem a possibilidade de ter ganhos muito superiores no mês, né? Então, eu entendo que a maioria de nós, a gente quer ter uma noção de quanto que a gente vai receber pelos próximos 6 meses, 1 ano, mas quer também ter a possibilidade de fruto de mais trabalho, fruto de mais conversões de pacientes, de mais atendimentos, a gente quer ter a possibilidade de ganhar um pouco melhor. O segundo grande tópico, eu considero talvez até mais importante do que a remuneração, principalmente quando a remuneração deixa de ser um problema, que é você atuar na sua área de maior interesse, que é a sua paixão, vamos dizer assim. Então, é muito comum que nós, fisioterapeutas, né, naquela ânsia de aumentar os nossos rendimentos, sobretudo aqueles que estão iniciando a carreira, né, estão ingressando no mercado de trabalho, a gente acabe aceitando ali e assimilando pacientes que não são da especialidade que a gente mais se interessa, ou que não são tipos ou modalidades de atendimento que a gente mais gosta de fazer. Então, não basta que a gente ganhe bem, é muito interessante, é muito importante que a gente possa atuar com aquilo que a gente realmente é apaixonado, aquilo que a gente estudou para fazer e aquilo que a gente acha que faz bem. E o terceiro tópico estaria relacionado com as condições de trabalho. E aqui, basicamente, eu falo de ter autonomia para tomar as decisões, ter independência, ter autonomia para decidir a própria agenda, ter eventualmente flexibilidade de trabalho, poder tirar férias quando quer, né? São todos tópicos que estão relacionados às condições em que você está trabalhando. E o segundo tópico é que você realmente tenha reconhecimento por parte dos seus pares, outros profissionais da saúde, por parte dos seus pacientes, que eles consigam reconhecer o seu trabalho, e por parte até de colegas fisioterapeutas, né, que de alguma forma acreditem a você
uma habilidade, uma capacidade acima da média. Então, eu entendo que profissionais bem-sucedidos na fisioterapia, eles conseguem, de fato, reunir todos esses 3 atributos, e isso faz com que uma coisa acabe facilitando a outra, né? Então, eu entendo esse como um tripé, que seria o tripé do sucesso, e é isso que a gente vai buscar ao longo dessa websérie. Talvez vocês estejam se perguntando, né? Olha, mas você está falando que você vai ensinar para a gente questões importantes para que a gente atinja os 5% mais bem-sucedidos do mercado de trabalho. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso precisa de muitos anos para acontecer, que você precisa ser experiente, que você precisa ter múltiplos cursos, múltiplas pós-graduações, né? Eu estou dizendo que você pode fazer isso antes de completar 3 anos de formado, por exemplo, né? Que é um ponto que todo mundo considera bastante crítico. E é exatamente isso, tá, pessoal? Então, ao longo dos meus próximos slides, eu vou tentar mostrar para vocês argumentos fortes o suficiente para que vocês acreditem que isso é possível, porque, de fato, esse é o primeiro passo para que vocês se permitam galgar esse tipo de resultado, tá? Então, eu vou realmente até me despir aqui, vou mostrar coisas que não necessariamente são confortáveis para mim, mas que eu me colocando no lado de vocês, eu entendo que seja algo que eu gostaria de ver para que a gente realmente tenha a materialidade, tenha a concretude de que isso é possível, tá? Então, eu peço para vocês que baixem um pouco a censura e entendam isso como um recurso realmente, assim, no sentido de motivá-los, né, de engajá-los em torno desse propósito. Afinal, quando fisioterapeutas buscam a elite, quando eles atuam de forma excelente, o que a gente vai ter é um benefício coletivo da nossa profissão, um benefício que vai se repercutir para os nossos pacientes e para a sociedade como um todo. Então, para começar essa história, né, eu peguei uma frase célebre aqui, que já vi mentores sem sucesso, mas nunca vi sucesso sem mentoria. Esse é um tópico que eu levo muito a sério. Então, eu entendo que qualquer pessoa que queira ensinar outra a fazer alguma coisa, o pré-requisito é saber fazer aquela coisa que vai ensinar, é ter conseguido alcançar aquilo que promete. E isso traria uma legitimidade, né? Uma legitimidade para ensinar. Essa legitimidade é composta ali por uma boa formação acadêmica, uma formação completa, e associada com experiência prática. Não basta um ou outro, né? Tem que haver uma conjunção entre esses 2 fatores, e na minha concepção isso é o alicerce, né, que vai dar sustentação para essa legitimidade. O primeiro pilar é ter alcançado o resultado para si. Então, a pessoa que se pretende, né, conduzir outro a um determinado destino, ele já tem que ter chegado àquele destino e tem que conhecer o caminho. Então, isso é um pré-requisito. O segundo grande pilar, eu entendo que seja essa pessoa já ter funcionado como um guia, já ter conduzido alguém àquele mesmo resultado, tá? Isso traz mais credibilidade para o processo, e é em cima dessa lógica que eu estruturei a minha apresentação. Então, como quase tudo que eu faço, e aqui eu já sei pelas estatísticas, tem muita gente que me conheceu por conta das chamadas para esse evento, mas tem muito aluno meu aqui também, tem uma galera que já me acompanha nas redes sociais. Comigo não tem muito essa ideia, não. Aqui a gente realmente procura matar a cobra, e nesse caso dessa figura, mostrar a pá. Então, guardem essa mensagem, essa vai ser a tônica da nossa apresentação, da nossa aula número 1. E lá no final, vocês vão se lembrar dessa mensagem. Isso aqui vai ser um código interno nosso, né? A gente mata a cobra e mostra a pá. Bom, o primeiro ponto que está relacionado com aquela questão da formação acadêmica e da experiência profissional, eu emendei a minha graduação direto no mestrado e concluí meu mestrado com
pouco menos de 23 anos de idade. E na época eu fui o mestre em Ciências da Saúde mais jovem do Brasil, né, a concluir, porque eu terminei a faculdade muito novo, iniciei 20 dias depois do mestrado e concluí ele em aproximadamente 20 meses. Então eu era bem novinho quando terminei o meu mestrado. E a partir daí eu passei por um aperfeiçoamento no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Hoje eu tenho os 2 títulos de especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, né, o título de fisioterapeuta esportivo, e também especialista em fisioterapia traumato-ortopédica pela Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. E eu tenho também essas 6 formações internacionais em conceitos de terapia manual e de exercício terapêutico. Eu sou fisioterapeuta do Corpo de Saúde da Marinha, sou fisioterapeuta de carreira e passei já pelo Hospital Naval Marcílio Dias, fiquei na minha primeira passagem 2 anos lá, aí depois fiquei mais 6 meses no ano passado por conta da pandemia, e atualmente eu sirvo na Escola Naval, que é o centro de formação dos futuros oficiais combatentes da Marinha do Brasil, atuando especificamente na área de fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva. E eu tenho 2 outros projetos que eu participo da direção, né, da liderança. Um deles é o Doses, que é um projeto muito novo. Ele é uma plataforma de ensino em eletroterapia. Eu estou junto com o professor Felipe Jorge, que é uma referência em eletroterapia no Brasil. E provavelmente esse projeto ele vai ser um projeto que vai revolucionar a utilização de recursos físicos na prática clínica do fisioterapeuta. E em breve a gente vai estar lançando um aplicativo que vai ajudar a todos aí a utilizar um pouco melhor a eletroterapia do que a gente vem fazendo, dado que a gente tem uma série de dificuldades, sobretudo em relação aos cálculos dosimétricos. Então, esse projeto é um projeto que tem me motivado bastante e que eu tenho certeza que, de alguma forma, vai alcançá-los, sobretudo aqueles que têm interesse na área de eletroterapia. Então, aguardo. E o meu terceiro tópico aqui é a própria Exfisio, né? A Exfisio é um centro de reabilitação especializado em fisioterapia traumato-ortopédica esportiva e ele tem também uma plataforma de ensino. Ele é uma empresa híbrida, né? Onde eu concilio justamente a questão da formação com a prática profissional. E dentro dessa plataforma de ensino tem alguns programas de formação que já ocorrem há alguns anos. O Praha talvez seja o mais famoso deles, que é um curso híbrido, né? Tem um componente online e presencial. Tem a Iniciativa Expert, que tem um propósito de cursos de curta duração em que eu recebo outros experts. E vocês estão inseridos dentro de um dos programas, que é o meu mais novo programa, que é o fisioterapeuta de alto rendimento, que ele tem um enfoque que não é só técnico, não é só de desenvolvimento de habilidades técnicas na fisioterapia, mas, na verdade, ele é desenvolvimento profissional como um todo, englobando questões principalmente relacionadas à gestão técnica e à gestão administrativa da carreira e, consequentemente, de todos os negócios possíveis. Essa aqui são algumas imagens da Exfisio, né? Fica no centro do Rio de Janeiro. Então, como vocês devem ter visto aí em alguns dos meus anúncios, eu não comecei desse jeito, né? Eu comecei lá com a minha mochila nas costas e fazendo atendimento domiciliar, e eu nunca ganhei R$1 sequer na minha carreira que não fosse através da fisioterapia. Eu comecei minha carreira, como a maioria, basicamente só com a minha força de vontade ali e com o que eu tinha aprendido até então. E graças a Deus, né, com um pouco mais de 5, 6 anos de formado, eu consegui ter capital, acumular capital suficiente para realizar a maior parte dos meus sonhos, inclusive a concretização da minha clínica. E aqui eu vou abrir os números para vocês, porque se eu estou falando de 5% dos profissionais mais bem-sucedidos, eu preciso que vocês realmente tenham a clareza de que, primeiro, isso é possível na fisioterapia e que, de alguma forma, eu cheguei lá. Então, em 2020, sendo um ano como vocês conhecem, né, um ano que foi muito difícil por conta da pandemia, e foi o primeiro ano de existência da Exfisio, porque nós inauguramos em janeiro de 2020, o nosso centro de reabilitação faturou cerca de R$326 mil
com fisioterapia, tá? Então, a gente tem, para um primeiro ano, em um ano absolutamente difícil, um rendimento bastante interessante. E eu queria que vocês atentassem para esse valor do custo de licenciamento. Para manter a operação de um espaço como esse, para manter a gestão de um espaço como esse, a gente investiu em 2020 cerca de R$ 36 mil só de licenciamento de ferramentas de gestão, de marketing e também de gestão técnica, incluindo agenda eletrônica e outros sistemas. E quando eu cheguei à conclusão desse valor, eu fiquei realmente assustado, né? É muito dinheiro que se faz para você realmente ter os subsídios para poder controlar, né, os seus negócios de uma maneira eficiente. E sabendo o quanto isso era importante, né, e quanto isso era necessário para os meus alunos dos outros programas de formação, eu comecei a pensar em algumas formas de dirimir esse valor que é exorbitante e seria inviável para a maioria dos fisioterapeutas que estão começando ou que ainda não chegaram num patamar de faturamento mais alto. Os dados atualizados para o ano de 2021, a gente chegou até o primeiro semestre faturando R$ 185 mil, e se a gente seguir mais ou menos nessa linha, até o final do ano, no comparativo de 2020 e 2021, a gente tende a superar os R$ 400 mil de faturamento, o que é um valor bastante interessante e um crescimento de um ano para o outro bastante interessante, ainda considerando que a gente está em período de pandemia e as questões ainda continuam bastante alteradas por conta disso. Mas o melhor da história, pessoal, não é a grana em si, tá? Como eu falei, isso é só uma peça do quebra-cabeça. Se vocês estão vendo aí, ó, essas são algumas das minhas turmas do Praha, né, que é um dos programas de ensino que eu tenho aqui na XFIS. E vocês devem reparar até pelo perfil da foto que não tem muito padrão, né? Uma vez que eu, como professor, não preciso recorrer ao clássico camisa social e sapato, e posso, inclusive, me sentir à vontade o suficiente para dar aula de camisa do Flamengo, para ficar de boné do lado, óculos escuro na sala, porque eu realmente me sinto em casa. E eu entendo que a forma como a gente conduz aqui é uma forma leve, uma forma divertida, mas extremamente eficiente em termos de geração de resultado. Liberdades como essa são raras em outros formatos de trabalho, né? Ter autonomia para fazer isso é muito difícil. Então, quando que eu ia imaginar, depois de ter passado por 4 universidades, que eu ia um dia poder dar aula com a minha filha no Canguru, por exemplo, que eu ia poder me vestir de esqueleto se eu quisesse, que eu ia poder usar ferramentas tecnológicas para gerar competição e engajamento entre os alunos, usar balão, fazer uma série de coisas que, de certa forma, eu até tentei nas universidades, mas fracassei miseravelmente. Então, isso é liberdade de fato, né? Não é ganhar dinheiro por ganhar, é ganhar fazendo aquilo com naturalidade, com liberdade e com paixão. Outra coisa que a minha carreira me proporcionou é que eu pude reviver meus tempos de atleta, né? Eu sou um atleta frustrado, joguei vôlei dos 14 aos 22 anos, numa equipe de voleibol federada. Fiquei baixo para os padrões do vôlei profissional, apesar de 1,80 m e de ser levantador, que em tese é um dos jogadores com menos necessidade de estatura, mas me inseri e sou realizado dentro da fisioterapia e posso conviver no ambiente esportivo. Participo de várias competições esportivas acompanhando os meninos da Escola Naval, e eu tirei aqui só algumas imagens e dei destaque para a equipe de vôlei, né, que eu acompanhei muito próximo e que a gente teve uma relação muito legal. São coisas que só quem vive esse universo sabe o quanto que a gente se envolve, o quanto que a gente torce, e apesar de estar no banco de reservas, numa posição totalmente diferente do passado, isso me proporciona ainda hoje a mesma sensação que eu tinha quando era eu em quadra competindo. Uma outra coisa que eu falei para vocês em relação ao reconhecimento, né, as pessoas acreditarem ao seu trabalho, né, e acreditarem também naquilo que você faz. Lá na Escola Naval a gente tem a oportunidade de ministrar
palestras para todo o corpo de aspirantes, são mais de 900 aspirantes ao todo, passando conteúdos relacionados à educação em dor, realizado a mudança de comportamento para prevenção de lesões musculoesqueléticas. Vocês não têm ideia do quanto é difícil a logística para você concentrar todo o corpo de aspirantes para poder dar uma palestra, a agenda deles é super cheia, mas o próprio comando da Escola Naval entende que o nosso trabalho da fisioterapia é um trabalho importante e, de certa forma, até prioritário em alguns momentos. Então, isso é reconhecimento de verdade, não tapinha nas costas e parabéns, né? É as pessoas realmente enxergarem a importância, não minha, não das minhas colegas lá na Escola Naval, mas da fisioterapia, que é feita e conduzida através de nós lá. Então, aqui, essa foto mais embaixo é uma foto onde a gente tem cerca de 50 voluntários que participaram da avaliação funcional que a gente faz lá no início do ano. Então, isso é um momento muito especial para a gente, muito importante para a Escola Naval e muito importante, eu diria, para a fisioterapia. Já é o terceiro ano que a gente faz esse tipo de coleta, lançando mão de materiais de baixo custo e de mão de obra voluntária. E esse ano a gente já recebeu gente do Brasil inteiro que veio exclusivamente para participar desse processo, porque é um processo frutífero, é algo diferente, é algo que não se encontra em qualquer lugar. Então, é realmente uma experiência muito legal de aprendizado e de valorização da nossa profissão. E eu fico muito feliz de ser uma das pessoas que participa e que implementou isso dentro de um ambiente que é muito reconhecido pela própria sociedade. E trabalhos como esse me levaram, inclusive, a ser selecionado num edital de palestras do maior evento científico da minha área, que é a fisioterapia esportiva, que é o Congresso Internacional de Fisioterapia Esportiva. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos, fazendo o que eu tenho feito, né, estudando o que eu tenho estudado, foi suficiente para que eu ganhasse um processo seletivo bastante árduo e ministrasse uma apresentação na plenária principal do maior congresso de fisioterapia esportiva da América Latina. Eram cerca de 1.500 pessoas como congressistas e, basicamente, eu fui falar daquilo que eu fiz ao longo da minha carreira, daquilo que eu aprendi e daquilo, mais uma vez, que eu amo. Eu entendo que isso também seja reconhecimento, mesmo porque eu era o palestrante mais jovem do evento, né? Eu tinha um pouco mais de 30 anos. E, além disso, né, a Marinha me proporciona outras experiências que eram sonhos meus de criança, e eu acho que talvez muitos de vocês também tenham esse sonho, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de andar num carro de combate, um carro anfíbio. Eu tive a oportunidade de embarcar num porta-aviões, sentar no cockpit de uma aeronave de guerra. Eu tive a oportunidade de desfilar como comandante de companhia num desfile de 7 de setembro na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Enfim, e tive também a honra, né, de prestar o meu apoio, apesar de fisioterapeuta especialista em traumatologia esportiva. Como eu tive experiência em unidade de terapia intensiva por mais de 2 anos, eu tive a honra de ajudar na linha de frente do combate ao Covid-19. Então, eu tenho preferência, obviamente, por terapia musculoesquelética no geral, mas me senti muito valorizado e muito útil durante um momento tão crítico como esse. Então, isso também aumenta muito o meu nível de realização profissional. E eu desejo que todos vocês, em algum momento da vida, se sintam da mesma forma como eu me senti, podendo ajudar num momento como esse e vendo a fisioterapia se tornar protagonista, acima de tudo. Em relação à remuneração, né, esse é um dos slides que eu disse que é bastante desconfortável para mim, mas se eu me dispus aqui a prometer algo ambicioso, algo importante para vocês, é importante que eu prove e pelo menos o meu rendimento como servidor público é um rendimento que não tem que ter mistério, está no portal Transparência, tá? Então, qualquer um de vocês pode consultar o meu e qualquer remuneração de qualquer servidor público. E um primeiro-tenente da Marinha, que é um posto de entrada, ganha em torno desses valores, né, líquido, acima de R$10 mil. E atualmente, como eu estou no posto de capitão-tenente, a minha remuneração média é em torno de 12 mil, pouco mais de R$12 mil. Então, isso já tem algum tempo que é uma realidade para mim,
e se é possível para mim, não existe absolutamente nada de especial em mim. Todos vocês que almejam uma remuneração como essa podem acreditar que isso é absolutamente possível, desde que vocês façam as coisas certas. Então, essa foi a melhor forma que eu tive de materializar, abrir os números de um dos negócios que eu lidero, que é a Xfisio, e também, literalmente, abrir para vocês o meu bilhete de pagamento, que, como servidor público, não é segredo para ninguém, mas muitas vezes as pessoas ainda nem sabem, né, que existem esse tipo de oportunidades na fisioterapia. Então, o meu intuito com isso é motivá-los, aumentar o nível de vocês de crença de que, de fato, esse tipo de conquista é algo absolutamente incrível para os fisioterapeutas. Tá? Então, os 5% mais bem-sucedidos da profissão são seres humanos como outros quaisquer, mas que fizeram um conjunto de coisas de maneira um pouco mais eficiente e, por isso, conquistaram esse resultado. Então, é isso que eu estou aqui para fazer, para compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, para dar o passo a passo de como eu cheguei lá e como eu estou ajudando outras pessoas a chegar lá. E nesse momento vocês podem ter uma dúvida realmente se isso que serviu para mim eventualmente serviria para outras pessoas ou se foi eventual questão de sorte ou alguma coisa que vocês julguem que não necessariamente se aplicaria a vocês. Então eu gostaria aqui de mostrar algumas situações e até chamar, talvez alguns deles estejam aqui online conosco, se eu não me engano aqui o meu assistente já falou que estão, para que eles deem alguns depoimentos breves. A gente já fez lives essa semana, inclusive está lá disponível para vocês assistirem, quem ainda não teve a oportunidade. Então, já até apareceu a carinha dele aqui, ligou a câmera e desligou. Mas esse foi um último evento, né, que a gente realizou lá no Olaria. E aí eu tenho um dos meus alunos, né, o Igor, é aluno do Praha e do fisioterapeuta de alto rendimento, e ele conseguiu implementar uma avaliação funcional nos mesmos moldes que eu conduzo, ajudo a conduzir lá na Escola Naval, junto com a Roberta, que é encarregada da fisioterapia, junto com a Thaís, e na época com a Tenente Poliana, que agora foi para outra unidade. E o mais interessante, né, é que apesar de ser um menino extremamente estudioso, extremamente batalhador, ele tem pouco mais de 1 ano de formado, se não me engano. E eu vou abrir, tá aí, Igor? Fala com a galera. Conta um pouquinho aí, em 1 minuto, a experiência que você tem tido aí, tanto com esse evento da Olaria, como no geral, assim, na sua carreira, os desafios e as soluções que você tem encontrado. Fala com a galera aí. Oba, Tiagão, boa noite. Cara, primeiramente agradecer aqui o convite. E esse convite do Olaria que a gente fez, cara, foi uma experiência que nunca tinha tido lá no clube. E aí, através de você e do Praha, a gente conseguiu implementar isso lá. Mas a minha história com o Farra, com o Praha, começou bem antes. Começou logo após uma reunião sua com a gente do Praha. Aí eu lembro que era até planejamento de carreira a reunião, que foi um dos módulos. E depois do módulo eu falei, caraca, eu tenho que mostrar lá para o pessoal do Olaria o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. E eu fiz uma mini apresentação sobre os meus objetivos, sobre o meu plano de carreira, sobre o que eu imaginava, né, para minha carreira. E cheguei para o gerente e falei, Fernando Santos, falei, Fernando, posso ter uma reunião contigo? Aí ele, tá, Igor, mas o que você quer? E na época eu sou recém-formado, e na época eu era só como ajudante lá, um dos fisioterapeutas e tudo mais. Aí eu falei, pô, Fernando, quero te mostrar o objetivo da minha carreira, o que eu quero com o clube, o que eu imagino com o clube Olaria, que hoje é um clube que está na Série B1, o que eu imagino aqui para o clube. Aí mostrei para ele o que eu queria como departamento médico, mostrei meus objetivos de carreira, onde eu quero chegar, que eu pretendo fazer o meu mestrado, pretendo fazer meu doutorado dentro da área da fisioterapia desportiva. E aí ele falou, cara, beleza, então a partir de hoje eu vou te nomear como coordenador da fisioterapia. E na hora foi um susto, né? Eu falei, caraca, não era isso que eu meio que eu estava esperando, mas aconteceu. Aí eu já estava dentro da minha área de interesse, de onde eu gostaria de trabalhar.
E aí eu dei um passo que aumentou minha condição de trabalho, aumentou meus objetivos, aumentou as coisas que eu tinha que fazer pelo clube. E aí eu comecei a buscar, e com a ajuda do Farra e do Praha também, melhorando as minhas habilidades técnicas, tanto pessoais como técnicas da fisioterapia, eu consegui melhorar o clube. A gente hoje conseguiu fazer as avaliações dos atletas, estamos terminando através da calculadora também. A gente usou a calculadora de testes funcionais, que é um dos aparelhos do FAR, e, cara, ajudou muito. Então, eu consegui, tipo, sair de uma zona da minha carreira e dei um boom que eu nem imaginava através da XFIS. Até agradecer também, através de você, Thiago, e dos aprimorados que ajudaram bastante também lá nas avaliações, porque a gente hoje, a gente é uma família, todo mundo junto, um ajuda o outro, um liga pro outro, um tira dúvida com o outro, e isso foi muito importante para minha carreira. Obrigado. Cara, eu que agradeço a tua participação. É muito legal. E tem uma coisa que é interessante em vocês, né? É que quando você fala que você não esperava isso, na verdade você não esperava na velocidade que aconteceu. Quanto tempo você está formado? Eu vou me formar agora, vou colar agora esse ano. Pois é, né, cara? Então, assim, ainda como graduando, ainda como um cara no início do início da carreira, olha o que reconhecimento que você já teve, porque isso é um voto de confiança, cara, que te deram um voto de confiança. A gente está falando de um clube com mais de 100 anos de história, né? E você também, eu queria até aproveitar para agradecer mais uma vez, cara, o teu crédito lá dentro, a tua importância lá dentro é tão grande que isso respingou em mim, cara. E aí tá a foto, ó, dos coordenadores do futebol lá, o pessoal da equipe, até o presidente do clube veio falar comigo, ganhei um manto dolaria. Cara, então assim, para mim isso é impagável, cara. Ver esse resultado de vocês, ver o que vocês são capazes de fazer com instrução, tá? Com conhecimento, em tão pouco tempo, é extremamente, ah, é extremamente realizador para mim, agora que eu me coloco nessa posição de instrutor. Então, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu depoimento. E isso também é algo que está aqui, porque uma vez que você colheu os frutos, cara, por acreditar, por fazer a sua parte, por batalhar, você, a partir de agora, tem a responsabilidade também de ser um incentivador de pessoas, porque agora você já viu que é possível, uma vez que você viu, né, é impossível desver, mas você tem a responsabilidade com a sua profissão de servir também como um disseminador, né, como um propagador do sucesso que a fisioterapia pode entregar para as pessoas. Então, parabéns pelo seu esforço, mas toma aqui essa carga para carregar, porque é assim que funciona e eu tenho certeza que você vai se sentir realizado quando começar também a ajudar outras pessoas. E você já está fazendo porque você abriu a porta para cerca de 20 estudantes de fisioterapia ou fisioterapeutas para participar de um evento de alto nível, como foi a avaliação funcional pré-temporada lá do Olaria. Então, tamo junto, conta comigo. Isso é só o começo. Valeu, Thiagão, obrigado. Tamo junto, eu que agradeço. Um outro cara que eu não sei se está por aí também, o Rafael, falei com ele mais cedo, mas ele basicamente tem a agenda lotada. Tá aí, Rafa? Opa, conseguiu pegar depois Fala, do meu último irmão. paciente. Para vocês não acharem que o Igor também é um ser extraordinário, um extraterrestre, um cara que fez algo extraordinário e que não é reprodutível. Agora a gente vai escutar o Rafael, que por coincidência também é aluno do FAR, também é um dos meus mentorados, e também tem pouco tempo de formado, ele vai falar sobre isso para vocês, e implementou uma avaliação funcional numa equipe esportiva na região serrana do Rio de Janeiro, numa cidade pequena. Muita gente tem crenças em relação a essas possibilidades. Ele está com o negócio dele a pleno vapor. Então, vou aproveitar que ele está aqui e vou deixar ele falar um pouquinho do que ele está vivendo hoje, para, de alguma forma, também incendiá-los aí para todo mundo que está ouvindo. Vai lá, Rafa, dá uma palavrinha com a galera. Boa noite, Tiagão. Boa noite, todo mundo aí. Cara, é gratificante mais poder estar participando desse momento, né? Te conheci de forma através de amigos, né, e tudo mais. Vi o seu trabalho, achei super interessante, porque é como se eu estivesse olhando no espelho. Falo assim, caramba, o que eu busco, eu estou vendo aqui.
né? E tive a oportunidade de conhecer o Praha, iniciei, falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu busco, essa mentoria, né? Essa troca de aprendizados. O FAR logo veio posteriormente. E assim, eu consegui, cara, através de, principalmente como eu falei com você, né? Que você ajuda com que a gente consiga enxergar algumas coisas de forma diferente e dar vários pontapés iniciais que eu queria realmente ter e não imaginava que a proporção iria vir da forma que veio. Hoje eu estou com o APEC, né, que é o aprimoramento extracurricular lá na clínica. Aumentei a clínica, onde eu estou com 2 salas agora no prédio. Estou cada vez mais, né, formalizando a minha equipe. Hoje sou eu e mais 3 fisioterapeutas, né? Também tem ortopedista, nutricionista e psicólogo que está iniciando também nesse projeto. Consegui é, iniciar o AFEC, né, que foi a avaliação funcional, Esporte em Cristo, que aí tinha um projeto social de atletas de jiu-jitsu, né, onde eu tive a oportunidade até da Júlia e a Carol, que estão no PRA, estão no FAR, uma de Minas, a outra do Rio, vir a região serrana participar desse projeto que realmente foi impecável, tivemos é, assim, um decorrer que realmente foi surpreendedor para mim, graças à minha ajuda delas, que batalharam e foram bem dedicadas. E recentemente, Tiagão, uma coisa que eu não falei para você ainda, até uma das fotos que está no Y, essa é uma atleta de ciclismo profissional, tá? Ela é de Ubar, Minas Gerais. E eu iniciei o que eu chamo de Athletic Fits, que é o ajuste do atleta. Para a área esportiva, né, que é o ciclismo, onde eu faço toda essa avaliação com score, com demonstração de gráfico e um relatório fisioterapêutico para poder realmente aumentar o potencial e diminuir a simetria e se fortalecer mais ainda do que a máquina, que é o atleta, né, no esporte. Então, cara, assim, eu posso te falar que dentro de março, abril, maio, junho, julho. 4 meses, cara. 4 meses minha vida deu uma alavancada através desses novos momentos que consegui pegar com você e com toda essa galera do Praha, do FAR, que realmente é gratificante para mim. Agradeço também, cara. Cara, você sabe, né, cara? Eu morro de orgulho e, pô, você é um cara que eu sempre falo que você é um aplicador. Você pega, no dia seguinte você tá colocando em prática o que você está fazendo. Você pode se surpreender, eu não me surpreendo nem um pouco, cara. Eu me lembro muito bem inclusive tem foto aí de quando você me levou lá para dar um curso de neurodinâmica na Serra e tal. Você estava sozinho, né, com a agenda lotada e assim não tinha tempo para nada e tal. E eu te falei lá, até informalmente, cara, algumas coisas que podiam te ajudar. Na semana seguinte já estava tudo rodando, já estava tudo funcionando. Então, assim, 4 meses para você é tempo para muita coisa. É tempo para muita coisa. Então, parabéns, tá, cara? Em relação à tríade do sucesso, em relação à remuneração acima da média, em relação a fazer com que gosta, trabalhar com o que gosta, né, com a sua paixão, e em termos de ter autonomia, ter liberdade, ter reconhecimento, você diria que alcançou já a elite do mercado de trabalho? Você preenche Cara, esses requisitos? como eu falei com você, né? Eu quero, assim, porque eu programei, eu ainda estou em 30% do que eu quero. Opa! Foi o que eu programei. Mas hoje, né, como eu estava falando com você, a minha média é o que você ganha hoje na Marinha, né? R$ 12.000 a média que eu faço no consultório. Então, em uma cidade pequena, como a gente estava conversando, e eu tenho 2 anos e pouquinho de formado, né? Não é muito tempo. E tem 3 meses que eu inaugurei mais ou menos a outra sala, e assim, eu já consegui dobrar esse valor com a equipe. Então, assim, isso é gratificante para mim, sabe? Cara, sensacional, Rafael. Assim, ver vocês realmente acreditando. A gente teve uma outra conversa, né, num momento difícil lá, por conta desse momento até de pandemia, você, de repente, tentando abrir o leque, querendo estudar respiratório. Eu falei, cara, vai no que você gosta, que vai dar certo e tal. Então, eu realmente fico bastante feliz que você tenha, mais uma vez, aplicado aquilo que era a orientação de um cara que já passou por um pouco mais de coisa e tá aí o resultado, cara. As meninas adoraram, foi excelente para elas, que estão na graduação ainda.
Tenho certeza que você vai levar o nome da fisioterapia em Friburgo em altíssimo nível. E eu, como serrano também, sou de Teresópolis, nascido e criado lá, já tive essa crença de que não era possível desenvolver um trabalho de alto nível e cobrar de maneira justa por isso numa cidade com poder aquisitivo mais baixo. Mas você é a prova de que isso é possível, e isso é possível de ser feito rápido, desde que você tenha a atitude adequada e tenha o conhecimento adequado. Então, obrigado também pela sua participação, cara. Tenho certeza absoluta, mesmo porque já me falaram, você é um exemplo para muitos dos seus colegas, das pessoas que orbitam você, vários dos meus alunos. Então, cara, manter a mão firme aí no timão e tacar pau na embarcação, porque 30% do que você foi capaz de fazer até agora, ou do que deu tempo de fazer, já é suficiente, sem sombra de dúvida, para te colocar entre os 5% dos fisioterapeutas mais bem-sucedidos do mercado, Rafa. Pô, Parabéns. gratidão, gratidão, obrigado. Vamos lá, o Filipão tá aí também, já abriu a câmera. Opa, outra live que a gente fez essa semana. Filipão, fala com a galera aí também. Fala, Ah, Thiago. Boa noite a mas todos. A minha história é um pouco diferente do Igor e do Rafael. Eu já sou formado um pouco mais de 5 anos e minha área de atuação sempre foi em clínica e muito em atendimento domiciliar. Muito, bastante. E eu sempre senti uma lacuna a ser preenchida em algumas questões ao longo desse tempo, que não faziam eu render tanto quanto eu queria. Por conta própria, sempre busquei cursos que não fossem só da área da fisioterapia ou ler por conta própria coisas que não fossem só da área da fisioterapia, porque infelizmente na formação que a gente tem na graduação, a gente não tem alguma disciplina que fale sobre isso, sobre gestão, empreendedorismo, ou se tem, com professores que não entendem muito, não têm a experiência, né, para passar para o aluno. Então, já te conhecia de algumas aqui pela internet, pelas redes sociais, nos conhecemos pessoalmente na pós-graduação, apesar de não ter tido muito contato, te conheci ali. E quando eu vi que você lançou o curso do FA, eu falei, interessante, eu acho que pode preencher essas lacunas que eu estou tendo. E sem sombra de dúvida, preencheu, principalmente na questão de autonomia e reconhecimento. Isso, hoje eu consigo ter uma harmonia nesse tripé que você apresentou. Hoje em dia eu consigo ter uma harmonia. Antigamente eu sobrecarregava muito um para ter outro. Então essa harmonia é muito interessante de se ter, né, como profissional, para você ter uma previsibilidade, para você ter uma tranquilidade, trabalhar na área que você quer, na área que você quer atuar. Eu acho que isso é muito bom. Eu não troco por nada. Já me ofereceram para trabalhar em outras áreas da fisioterapia, por eu ter tido uma experiência prévia, estágios, mas hoje em dia eu posso escolher. E é muito bom você poder ter essa escolha de trabalhar com o que você quer, com o que você gosta. Não há nada mais recompensador do que isso. E ter fora os benefícios extras, como o salário, né, acima da média, graças a Deus, acima de 2 pisos da nossa categoria, e essa autonomia, o reconhecimento. Inclusive, na nossa live, eu esqueci de te falar. Eu tive lá onde eu trabalhava na clínica, né? Que eu estou no período de transição. Eu tive uma oportunidade de assumir o cargo de coordenador. Me convidaram para ser coordenador da fisioterapia lá, que estava sem coordenador há mais de um ano. Quem estava tomando conta era um profissional lá da educação física que estava já é antigo na empresa. Só que eu não pude aceitar por questões pessoais dessa transição, mas o reconhecimento, a felicidade de ter esse reconhecimento também é muito bom, poder contribuir com os outros colegas. Eu queria poder também levar isso, tudo o que eu aprendi no FAR, para eles, porque infelizmente o dono de lá ainda tem um pouco um pensamento arcaico. Então, levar isso, eu acho que isso ia alavancar muito os rendimentos da empresa, contribuir profissionalmente com os meus colegas. Ia ser muito legal. Mas indiquei para eles sobre o FA, conversei para eles, muitos perguntaram o curso que eu estava fazendo, contei para eles, espero que eles façam um dia. Falei que é muito importante a gente ter essa formação extra, né? Que na nossa formação acadêmica é deixada de lado. Infelizmente, a gente precisa muito.
Cara, excelente. Foi como eu falei, pessoal, a gente não vai ter muito tempo para falar muitas coisas aqui, mas tem live com o Felipe, tem live com o Rafael, tem live com a Liviane, todas com mais de 1 hora, contando as histórias em detalhe. Então, quem quiser saber um pouco mais, está lá no IGTV do Instagram, da Xfisio Ensino. Filipão, foi aquilo que eu te falei, cara. Você era um cara que já estava fazendo tudo certo. E você tinha um problema que boa parte dos fisioterapeutas quer ter, que é uma agenda cheia, é muito trabalho. E aí você só estava precisando ali de ter acesso a algumas estratégias e de algumas ferramentas para facilitar esse processo. E é por isso que o resultado veio rápido para você também. Tá? E é por isso que você identificou. E você já estava buscando por isso, eu acho. O fisioterapeuta de alto rendimento veio só como uma solução que você já tinha identificado. Então você é sim um cara acima da média. Você também faz parte dos 5% dos fisioterapeutas mais bem-sucedidos. E eu fico muito feliz que você tenha visto sentido no que eu estava falando há alguns meses atrás, como eu estou aqui mais uma vez, e você está fazendo as honras, cara. Então, você vai levar isso para outro estado, não foi nessa clínica que você vai conseguir implementar, mas você já deu algumas orientações, algumas sugestões, e você vai fazer isso no seu novo destino, eu tenho certeza. Isso se aplica ao Rafael, ao Igor, a você. Vocês nem tiveram tempo ainda para poder explorar tudo que vocês tiveram e continuam tendo de acesso. Então, meu irmão, vai fundo, conta comigo. A fisioterapia precisa de pessoas como você, cara, um cara simples pra caramba, super humilde, mas um cara trabalhador, eficiente, alto padrão. Então, é um presente que eu ganho. Para você ver como é que o meu trabalho é bom, né, cara? Eu ainda, depois de tudo, ainda conheço pessoas muito legais e foi a internet que proporcionou isso de maneira um pouco mais intensa. Então, muito obrigado e obrigado também pela sua participação aqui. Valeu, meu camarada. Prazer. Nada. Liviane, tá aí? Liviane não tá com coisa aberta aqui, não. Ela tava fazendo coleta do mestrado dela. Opa, tá aí, chegou. Fala, Liviane. Para fechar a nossa rodada aqui, você que abriu a nossa rodada de lives. Verdade. Conversa aí um pouquinho com a galera, como é que foi a tua experiência, depois de ter acesso a esses conteúdos que a gente vai abordar aqui na websérie, o que aconteceu aí na sua rotina? Bem, hoje eu posso dizer, né, porque foi o primeiro dia da coleta do meu mestrado e eu tive tempo para entrar em um. E aí eu estou muito feliz, eu ainda não te contei, né, porque não deu tempo, estava muito na correria. Mas aí eu consegui ingressar agora para um mestrado com união da Unifesp e da USP, e na área que eu quero, na área que eu gosto, que é onco. E o FAR, né? O FAR, o PRAHA, o contato que eu tenho com você, isso me ajudou bastante, porque eu fico pensando aonde que eu teria tempo, que eu teria estrutura, né, na profissão, igual eu tenho hoje, para conseguir fazer isso tudo, sabe? Toda vez que eu pego para estudar o paciente, caso do paciente, eu vejo o tempo, o quanto que o meu modelo de financiamento, da minha parte financeira melhorou. E foi tudo, eu fui seguindo passo a passo. É o que eu te digo, eu ainda não consigo usar tudo, mas 1% do que eu uso, dos meus conhecimentos que eu tive com o FAR e com o PRAHA, já deu muito certo. E assim, eu falo isso, esse final de semana eu estive em Nova Friburgo fazendo um curso, e eu falei com a minha professora, né, que ela é referência em onco no Brasil, e ela ficou super empolgada. Então, eu acho que assim, a sua área é diferente da minha, né? E pode ser diferente de muitas pessoas que estão aqui, mas serve para todo mundo. E eu acho que essa abertura de cabeça, essa caixinha de ferramenta que a gente está ganhando agora com o FAR é extremamente importante para a nossa profissão. A gente precisa de pessoas que nos mentoria, que sejam nossos mentores mesmo, porque isso a gente não aprende na faculdade. Eu estava agora tentando fazer de tarde um contrato de prestação de serviço, né? Que eu consegui abrir várias outras portas, e eu não estava conseguindo bater na cabeça para fazer o contrato e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu abri as matérias do FAR
E aí eu fiquei olhando, fiquei pegando, falei, cara, é isso, e fui fazendo, e eu mesmo fiz o meu contrato, mandei para minha advogada, que é minha amiga, para ver se estava tudo certo. Ela falou assim, tá ótimo. Então, assim, foi muito gratificante, é o que eu falo, eu só tenho que te agradecer. Todas as vezes eu vou sempre te agradecer. De Cara, verdade. Lívia, valeu, mano. Vocês fazem as coisas tão rápido que chega aqui, eu falo com vocês ontem, hoje, falei com vocês rapidinho, que não estava planejado vocês entrarem aqui por conta do tempo. Falei, cara, deixa entrar, as pessoas precisam ouvir isso. Quem ficar aí vai ser premiado com essas histórias. Tem lá, mas muita informação nas lives, mas eu achei importante que vocês, se pudessem, e eu estou muito feliz que eu sei que vocês estão com a agenda lotada, vocês estão trabalhando pra caramba, mas que deu para todo mundo dar um pulinho aqui e dar aí a sua palhinha. Parabéns também, Lívia, você também está inspirando, você para não dizer que tinha só garotos aqui, você é uma menina que está destruindo aí, está mandando muito bem, numa área que não é tão típica. Você também preenche, né, os requisitos de pertencentes à elite do mercado de trabalho, estava só precisando de um empurrãozinho ali, de uma mãozinha para poder regularizar ali a tua rotina e o benefício que você colheu aí, como você falou, em curto prazo, porque ainda está só começando, foi ter uma agenda um pouco mais flexível, mantendo bons índices de remuneração, né? Então, parabéns e conta comigo também. Fica todo mundo muito feliz de ver as coisas que vocês vão conquistando em tão pouco tempo. Beleza? Valeu, Lívia. Beijão. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência aqui no conteúdo, vamos ao que interessa. Esse primeiro ponto é o ponto que eu considero ser mais importante, tá, pessoal? Vocês realmente se convencerem de que é possível e que isso só depende de vocês individualmente. Então, para vocês entenderem da onde surgiu essas coisas, todos esses conteúdos que eu vou passar aqui para vocês ao longo dessa websérie, eu vou contar agora a minha história brevemente. Eu vou resumir em alguns minutos ali uma história de 10 anos na fisioterapia, talvez um pouco mais, porque a gente poderia considerar uma parte da universidade, e a história do menino maluquinho. E essa não é uma piada inventada, não é algo aleatório, tá? Numa determinada ocasião da minha vida, teve uma pessoa que era meu chefe, então na época, e por conta de discordâncias ali, por conta de eu querer aplicar alguma das coisas que hoje eu ensino, que eu apliquei, que me trouxeram resultado, esse cara me taxou de menino maluquinho, porque eu era muito jovem e estava propondo algo talvez diferente do que era o padrão, e para tentar me desqualificar, ele assim me titulou, e sinceramente, eu gostei. Inclusive, essa foto na época foi para o meu perfil do Facebook. Então, era uma vez um menino maluquinho que, assim como a maioria de vocês, aqui ou a gente tem estudantes de fisioterapia que vão passar por isso, ou fisioterapeutas formados, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas eu, não diferente da maioria dos fisioterapeutas, né, aqueles que se formam, saí da universidade com um sorriso amarelo, como vocês podem ver aí, um sorriso meio borocochô, e um canudo na mão. Então, foi basicamente o que eu tinha para começar a minha carreira, e quem me dera eu soubesse das coisas que hoje eu sei. Então, para representar a minha linha do tempo aqui, para que a gente possa entender de onde surgiu isso tudo, eu iniciei minha carreira direto pelo mestrado, como eu comentei, né? Eu me formei, colei grau em gabinete para dar entrada na matrícula do mestrado. Eu tinha feito 1 ano e meio de iniciação científica. Então, com um pouco mais de 21 anos ali, de 20 anos, eu já estava entrando no mestrado. E aí eu me sentia um pouco assim, né? Um garoto, mas um garoto invocadão, com pinta de cientista. Eu estava continuando meus estudos e estava agora num ambiente em que eu lidava com pessoas bem mais velhas, bem mais experientes do que eu. E a única coisa que eu tinha mais do que eles era tempo disponível, então eu basicamente morei no laboratório, né? Porque, diferente da maioria, eu não estava trabalhando ainda nos primeiros meses. Então, essa foi a minha pequena, grande conquista do início da minha carreira.
E aí, através do meu próprio mestrado, um dos meus colegas de turma, que era um fisioterapeuta muito experiente, uma referência na área de fisioterapia esportiva, ele não tinha tempo e eu ajudava, eu tinha 1 ano e meio, eu conhecia muito bem o laboratório, os equipamentos, então eu ajudava ele também na coleta de dados da dissertação dele. E aí ele gostava de mim, eu era voluntarioso, e ele resolveu me dar uma oportunidade e me chamou para trabalhar numa clínica dele, que era uma clínica de elite, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi a minha primeira oportunidade de emprego, e eu nem ganhava tão bem, mas eu me sentia, mais uma vez, como um milionário, só de ter conquistado o meu primeiro emprego. Então, o ponto principal aqui que eu enxergo é que eu poderia ter pensado em 1000 formas de como eu ia conseguir meu primeiro emprego, e naquela época veio da maneira que eu não imaginava. Eu achei que foi ao acaso, e hoje em dia eu não desprezo essas coisas, eu não entendo mais tanto como acaso assim. Na sequência, eu tive a oportunidade de virar sombra do meu mestre. Então, o professor Júlio Guilherme, que é um cara referência na área de fisioterapia traumatortopedia, ele foi um cara que me abraçou, foi um cara que me ajudou muito, que me orientou muito, que me deu muita direção, e ele me deu a oportunidade de, não só nas aulas, não só nas disciplinas, não só nos momentos de orientação clássico, típicos, ele me deu a oportunidade de ficar com ele para tudo que é lado. O cara trabalhava em múltiplas instituições, então eu passei uns bons meses da minha vida seguindo esse cara em quase todo momento. E o tanto que eu aprendia com o dia a dia, né, com momentos que, em tese, não eram momentos acadêmicos, não eram momentos profissionais, me ajudaram muito. E eu trabalhei muito nessa época e sou muito grato por isso, mesmo que eu inicialmente não recebesse nada por isso. Então, o que ele me proporcionou, na verdade, o ganho de experiência e o aprendizado, é algo que nem pode ser, talvez, monetizado. Então, eu sou muito grato a esse cara, e ele foi, com certeza, o meu farol, foi o cara que serviu ali realmente como um mentor para mim. Então, muito do que eu conquistei, eu devo com o que eu aprendi com ele, e eu aprendi uma coisa que diz que você tem que dar honra a quem tem honra, e era mais do que a minha obrigação que ele tivesse um ponto de destaque aqui na minha história. Então, é daí que eu entendo que realmente são coisas, são momentos que fazem a diferença. Algum tempo depois veio a decepção, né? Nesse momento, eu já tinha passado por uma clínica particular, já tinha meus primeiros pacientes particulares, eu estava iniciando a minha carreira na docência, tive uma primeira oportunidade numa universidade com um pouco mais de 23, quase 24 anos. Me tornei supervisor de estágio numa universidade e 6 meses depois me tornei professor universitário. E, cara, eu cheguei lá com a faca nos dentes, um cara que tinha vivido intensamente o mestrado, que acreditava numa fisioterapia diferente e que desde aquela época já entendia que a solução e os problemas da fisioterapia estavam no processo de formação. Então, eu fui lá querendo mudar o mundo, querendo mudar a fisioterapia. Eu tive uma puta de uma decepção, porque o sistema ele definitivamente não favorece isso. Hoje eu tenho clareza do que é, na época eu não tinha. Então, nesse momento da minha carreira, eu confesso para vocês que, inclusive, eu pensei em desistir. E é muito louco, porque eu sempre fui muito convicto da minha escolha, eu sempre fui muito apaixonado desde a graduação pelo curso que eu escolhi, e para mim, no fundo, eu tinha certeza que daria certo, só que esse momento de decepção foi tão intenso para mim, que eu pensei em desistir, e comecei, inclusive, a estudar, fazer cursinho para fazer medicina, sendo que eu nunca quis fazer medicina, nunca me identifiquei, mas a minha dor nesse momento era tanta que eu queria, sei lá, fugir, tá? Então, creio que muitos de vocês já tenham passado, eventualmente, por um momento como esse e devam entender mais ou menos como eu me senti naquela época. Mas foi também nessa época, quando eu cheguei ali no fundo do poço, quando eu aparentemente estava fazendo tudo certo, né? Eu estava me empenhando, estava trabalhando dia e noite, estava estudando, já tinha bons resultados como fisioterapeuta, e mesmo assim
a remuneração não vinha nos níveis que seriam os adequados e justos. Eu não tinha autonomia para fazer as coisas que eu acreditava, não tinha nenhuma independência. E eu visivelmente percebia que as pessoas não me reconheciam, né? Pelo contrário, não só não me reconheciam, como me criticavam, né? Diziam que eu era maluco, dizia que eu era ambicioso demais, dizia que eu era pretensioso demais, e quando, na verdade, eu só queria um futuro melhor para mim, e eu só tinha uma visão da fisioterapia um pouco melhor do que aquele contexto do dia a dia ali que eu estava vivendo. Então, nesse momento, quando eu comecei a estudar, eu estudava, eu já tinha uma vantagem, que eu tinha alguns pacientes particulares que eram indicados por um professor meu, que é médico e fisioterapeuta, que ele botava preço nos pacientes para mim, porque eu não sabia precificar, e ele tinha uma quantidade grande de pacientes bem abastados, de famílias com bastante grana, e eu era tão mal preparado para vender meus próprios serviços, só que na época eu não imaginava. Eu era bom fisioterapeuta tecnicamente, mas todo o resto era muito precário ainda. Ele botava o preço nos pacientes para mim, só que ele botava preços um pouco mais caros, então eu conseguia atender 3, 4, 5 pacientes num turno ali no período da manhã, acordava às 7 da manhã e ia andando lá em Niterói, onde eu morava, atendia os pacientes, quando era 12:30, 1 hora eu estava em casa de novo, almoçava, tinha a tarde toda para estudar, comecei a estudar para concurso em fisioterapia, e à noite eu fazia PH, para fazer vestibular para medicina. Então, nesse período, eu fiquei basicamente vivendo de atendimentos domiciliares, até ganhava relativamente bem, e fiquei, assim, relativamente bem, que eu digo, 3, 4 mil reais, tá, pessoal, nessa época. Então, eu tinha que estudar para poder, sei lá, entender mais alguma coisa, porque eu tinha sido demitido, e na demissão o que eu ouvi foi que eu não me enquadrava nos perfis da empresa. Na época isso não significou muito para mim, mas hoje em dia eu tenho a certeza absoluta que eu de fato não me enquadrava naquele modelo. Meu próximo passo, né, depois dessa demissão, foi que eu caí para cima. Então, o maior tombo da minha vida, a maior decepção da minha vida, que culminou com a minha primeira demissão por um motivo muito doido na época, para falar a verdade, fez com que eu pudesse colocar energia em outras coisas, fez com que eu passasse raiva mesmo e descarregasse toda aquela energia num processo profundo de reflexão que revolucionou a minha carreira e que lá começou a surgir boa parte das bases do que hoje eu aplico e do que hoje eu ensino também para aqueles que são meus alunos. Então, foi nesse momento que eu tive a aprovação para o concurso da Marinha, né? Fui o primeiro dentre 1.372 candidatos de um concurso público, que eu fiz basicamente me preparando 2, 3 meses, tá? Mas que eu já usei estratégias eficientes, então a estratégia eficiente compensa o nível de esforço e de tempo necessário para você se obter o resultado. E depois de ter cruzado ali o Vale das Trevas, eu comecei a ver luz no final do túnel e, graças a Deus, foi nesse momento em que eu tive a aprovação para o concurso da Marinha, que é um dos concursos mais concorridos, se não o mais concorrido na fisioterapia atualmente, e que era meu sonho de criança, porque eu sempre admirei o mundo militar, então eu consegui unir duas coisas em que eu realmente era apaixonado. Então, eu caí, fui demitido, mas poucos meses depois eu percebi que eu tinha caído para cima. E aí, né, um pouco mais estável, se é que vocês me entendem, um pouco mais seguro, se é que vocês me entendem, eu definitivamente fiz a minha declaração de independência. Eu falei para mim mesmo, daqui para frente vai ser do meu jeito, vai ser fazendo aquilo que eu acredito, e eu vou buscar resultados excepcionais, porque eu quero eles para mim e quero provar para as outras pessoas, né, inclusive aquelas que me desenganaram, que diziam que não era possível ganhar dinheiro com fisioterapia, ser reconhecido, ter liberdade e tudo. Eu queria provar para essas pessoas que isso era possível. Então, eu assumi isso para mim mesmo e comecei a investir todas as minhas fichas nesse processo, de maneira intensa, de maneira proposital. E o resultado disso, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, foi que eu encontrei o X da questão. E o X da questão se materializou no que hoje é a X-Physio,
que tem essa logo não é à toa, né? Essa logo que parece ali aquele localizador de GPS, né, do Google Maps. A Xvisio vem no modelo que preconiza que seja um dispositivo para que as pessoas, sejam pacientes ou sejam acadêmicos, sejam alunos, encontrem o seu destino, né? Eu estou aqui e a minha equipe está aqui para facilitar que as pessoas alcancem os resultados que tanto almejaram. É essa, dentre outras várias justificativas que tem dentro, embutidos aí nessa logo, essa é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês. Então, eu já tinha conquistado ali a docência, que era algo que era um sonho meu, eu já tinha conquistado um emprego público, mais especificamente um cargo militar, me tornei militar, que foi um outro grande sonho realizado, e liderar a construção do zero de uma empresa como a Xvisio, uma empresa híbrida, que concilia a questão técnica, a questão prática com a questão relacionada à formação. Foi o meu terceiro grande sonho realizado, e é isso que eu estou vivendo intensamente no último ano e meio, tá? Então, basicamente essa a minha história. E a Xvisio e as plataformas de ensino da Xvisio nada mais são do que o resultado compilado de uma metodologia que eu fui aprendendo, que eu fui descobrindo, na verdade, no campo de batalha. Então, ela é a versão otimizada de tudo aquilo que eu fiz e que me trouxeram até aqui. E eu entendo como meu propósito de vida e até a minha obrigação daqui para frente compartilhar isso com as pessoas. E é por isso que uma boa parte, pelo menos da visão, eu estou compartilhando aqui com vocês de maneira gratuita, tá? E ainda vem muita coisa por aí, tá, pessoal? Então, eu adoraria, eu costumo dizer isso para meus alunos, eu adoraria estar no lugar de alguns de vocês aí que ainda estão na graduação ou estão começando a carreira, porque eu podia esquecer tudo absolutamente de fisioterapia, mas se eu tivesse a visão, que hoje é bastante clara para mim, ou se eu tivesse alguém para me dizer isso naquela época, eu voltaria tudo atrás, entregaria tudo de novo, só queria o meu tempo de volta, porque eu faria coisas de maneira muito mais bem estruturadas, muito mais eficientes, e provavelmente chegaria no dobro do resultado, em metade do tempo, com metade do esforço. Tá? Então, eu não posso fazer isso, infelizmente, por mim, e o que me consola é que eu posso ajudar outras pessoas que queiram, que estejam comprometidas a fazer isso. E eu tenho aqui algumas dezenas de pessoas, fora as que vão assistir o replay, totalmente engajadas nisso. A terceira coisa que vocês se perguntam mas o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber para fazer isso, para alcançar os 5% dos fisioterapeutas mais bem-sucedidos? Então, pessoal, a gente vai começar pelo que não fazer, tá? E acreditem se quiser, isso é muito importante. Saber o que não fazer, e principalmente quando o que não fazer é algo absolutamente comum e é absolutamente defendido no nosso próprio sistema de ensino tradicional, é uma baita de uma vantagem. É como se você estivesse extraindo um sabotador. Então, eu elenquei aqui alguns, 6, para ser mais exato, 6 dos principais erros que eu vejo 95% dos fisioterapeutas cometendo, e, para ser sincero, que eu cometi em alguns momentos da minha carreira. Então, fiquem atentos. Agora é a hora de vocês pegarem um caderninho, anotarem e ficarem bastante atentos e reflexivos se vocês, eventualmente, não estão cometendo esses erros, porque ao longo dessa websérie a gente vai entender uma forma muito melhor de fazer, mas a gente tem que passar por um escrutínio aí de autoconduta, vamos dizer assim, para que a gente consiga se livrar das coisas que muitas vezes nos atrasam, das coisas que normalmente nos empacam. Então, o primeiro erro que eu considero é se preocupar apenas com a parte técnica. E percebam, a palavra apenas está destacada,
porque não é que eu esteja defendendo que vocês não devam se preocupar com a parte técnica. É óbvio que precisam. Não existe lugar na elite para fisioterapeutas incompetentes tecnicamente. Definitivamente não existe. E não deve existir mesmo, tá? Porque as pessoas dependem de um alto grau de capacitação técnica para que a gente consiga efetivamente resolver problemas que são graves, que impactam consideravelmente na qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu enxergo como um problema é que quase todo mundo busca num curso de uma técnica, busca numa pós-graduação técnica de uma especialidade, seja ela qual for, a solução para alcançar aquela tríade do sucesso, né? Que é a remuneração acima da média, dentro de uma área de maior interesse e ter o reconhecimento das pessoas. E aí dedicam muito tempo e dinheiro exclusivamente a isso. E ficam quicando de técnica A para técnica B, para técnica C. Muitas vezes se apaixonam pela técnica, mas passam por dificuldade. E aí, galera, não tem exceção. Eu estou falando de pilates, eu estou falando de osteopatia, eu estou falando de quiropraxia, eu estou falando de RPG, eu estou falando de ventosoterapia, eu estou falando... Enfim, em outras áreas do conhecimento, estou falando de Bobat, estou falando de qualquer conceito que vire um modelo de negócio exclusivo e a pessoa entenda que aquilo é a única coisa que vai garantir o sucesso dela. E definitivamente não é assim que funciona, tá? Então estejam atentos e vigilantes para isso. Olhem para o que vocês têm feito na carreira de vocês e onde vocês têm colocado a energia de vocês. Se vocês não conseguirem encontrar pelo menos 30%, 40% do esforço de vocês dedicado a questões não relacionadas à prática fisioterapêutica em si, mas relacionadas a várias outras habilidades que um fisioterapeuta precisa ter para realmente ter alto rendimento, então pode marcar com asterisco o primeiro erro, porque isso pode ser um ponto cego seu que está limitando os seus resultados. Erro número 2, se preocupar demais com a aparência. A gente vive um momento que é instagramável, tá? E a gente vive, obviamente, a defesa, principalmente pelo digital, pela presença nas mídias digitais. Como eu acompanho, eu estou antenado para isso, para as questões de marketing, eu vejo que, assim como há anos atrás se falavam de outras estratégias, hoje todo mundo fala que você tem que ser ativo nas redes sociais, você tem que aparecer bem, você tem que compartilhar o seu trabalho. Eu até entendo que isso tem uma parte importante, mas, galera, isso, por si só, não vai trazer resultados consistentes em longo prazo. Isso é um componente que tem o seu peso, tem a sua relevância, mas definitivamente não vai mudar o seu jogo sozinho, principalmente se o que você está tentando mostrar nas redes sociais não é compatível com a sua realidade. Isso vai ser insustentável. Então, pessoal, não adianta querer parecer algo que não é. E outra, os pacientes, que basicamente é a nossa fonte de renda principal, eles não estão necessariamente nas redes sociais buscando por fisioterapeutas. Pode ser até que eles encontrem, que aquilo chame atenção, mas uma pessoa que precisa de tratamento, ela vai precisar em outros canais, ela não vai digitar no explorar do Instagram fisioterapeuta, tá? Então, isso é, pela concepção da coisa, uma via secundária. E quando eu digo aparência, eu estou dizendo também, assim, hoje em dia a gente também vive uma moda de jalecos estilizados, de gravatas e salto alto, querendo atribuir à fisioterapia um grau de sofisticação como se aquilo fosse atrair uns públicos mais abastados. E vou contar um segredo para vocês. O que atrai pacientes é resultado no campo de batalha. Então, se vocês não conseguirem produzir esses resultados, não vai ser um jaleco bonitão, uma roupa bonitinha e um Instagram todo trabalhado no Canva que vai resolver o problema de vocês.
Porque se a aparência não for compatível, não tiver legitimidade com o que você pratica no dia a dia, como seu ofício como fisioterapeuta, já era, tá? Não adianta ter uma rede social bonitinha e você ter uma estrutura de atendimento e uma estrutura administrativa, seja lá você dono de uma clínica ou então um fisioterapeuta que atende pacientes em domicílio, se você não tiver essa infraestrutura organizada, se você não for profissional, tá? Então, isso é algo também que vale a reflexão e é um alerta. Eu apesar de ter 32 anos agora e ter pouco mais de 10 anos de formado, o início da minha carreira não tinha isso. Então, esse é um sabotador do século, né, da década, a partir da década de 2021, tá? Isso é muito presente no momento atual e eu vejo muita gente até se iludindo. Isso é um componente subsidiário, é um auxílio, mas eu vejo muito mais gente se dedicando às redes sociais do que aos seus pacientes, infelizmente. Erro número 3, não ter ambição. E aí eu botei a ambição aqui bem grande, porque na sociedade que a gente vive, ter ambição é feio. Né? Ter ambição é pecado. E ambição é diferente de ganância, tá, pessoal? Ambição é você querer mais e querer melhor. E não é só relacionada à grana. A ambição é relacionada à conquista, a propósito, a legado. Tá? E fisioterapeuta é criado desde pequenininho, já na graduação, com síndrome do vira-lata. Porque a gente escuta dos nossos próprios influenciadores, dos nossos próprios professores, que fisioterapia é legal, que tem uma satisfação, que você ajuda as pessoas, mas que é uma profissão altruísta e que não dá dinheiro, que se você quer dinheiro, você vai fazer outra coisa. Então, a gente tem a nossa autoestima deteriorada, atacada desde o início da nossa jornada, e a gente assimila isso de maneira tão profunda que a gente nem percebe que, no final das contas, nós começamos a nossa mediocridade no mindset. É um mindset medíocre, é um mindset fixo, né? E não há a menor possibilidade de você alcançar resultados extraordinários, de você se tornar um fisioterapeuta de alto rendimento, se você tiver pouca ambição ou nenhuma ambição. O primeiro passo é desejar. O segundo é acreditar na possibilidade. E se existe a possibilidade, entender que você pode, desde que você faça a coisa da maneira adequada. Então, esse é o terceiro erro que é muito, infelizmente, a nossa profissão já vive uma pandemia de falta de ambição desde o tempo daqueles que me precederam ali como professores e tal. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade muito crítica. A percepção do próprio fisioterapeuta sobre o baixo valor que a fisioterapia tem. E, por conta disso, as pessoas aceitam que qualquer coisa mais ou menos, qualquer rendimento ali próximo do piso, tá bom. E não tá. Então, anotem isso. Policiem os seus pensamentos ao longo do dia. Se eu perguntasse para cada um de vocês agora, onde é que vocês querem chegar? Vocês teriam clareza? E eu estou falando onde é que vocês querem chegar. Eu não estou falando do desejo de vocês de sobreviver na profissão, não. Eu estou falando de alcançar o alto rendimento. Né? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam ao longo dessa semana. O erro número 4, pessoal, é não ter um mentor e não estar cercado de pessoas do mesmo propósito. Eu já acabei falando ali da minha referência, né, que foi o professor Júlio Guilherme, que foi um mentor extraordinário para mim, sobretudo no início da minha carreira. Infelizmente, nós não temos tanto tempo de conviver atualmente, mas eu percebo que existe um padrão entre as pessoas que realmente conseguiram sucesso e todas elas tiveram alguém que também tinha alcançado o sucesso antes dela e que conhecia um caminho. E esse é pré-requisito para ser mentor. O mentor é aquele que conhece o caminho e que está no local que você deseja estar.
Não adianta ser o cara que está há mais tempo, ou o cara que é mais famoso, ou o cara que é... ou a mulher que é mais... enfim... é a pessoa que conseguiu aquilo que você quer. Esse é pré-requisito para o mentor. E o segundo quesito seria a capacidade dela de transferir, de orientar, de te ajudar a percorrer essa trajetória, tá? Mesmo que chegue um ponto que você possa ir além, tá? Mas aí você vai estar num grau de maturidade maior para a sua carreira. Então, ter alguém que possa contribuir nesse sentido é muito importante, tá? E o segundo é menos óbvio ainda, que é estar cercado de pessoas com o mesmo propósito. O que eu estou falando aqui, galera, não é estar cercado de pessoas que você gosta e que gostam de você. O que eu estou falando aqui não é estar cercado de pessoas que validam tudo que você faz, que te elogiam o tempo todo e que te dão um carinho. Eu não estou falando de família ou de amigos. Eu estou falando de pessoas cercadas do mesmo propósito. Pessoas que querem as mesmas coisas que você, pelo menos do ponto de vista genérico, e que estão se esforçando para alcançar. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, ainda que não sejam seus amigos do peito, esteja próximo de pessoas que estão numa jornada próxima àquilo que você entende que seja sua, tá? Senão, você vai ser enfraquecido pelo seu meio. Isso é muito comum. Mesmo as pessoas que nos amam, que querem nosso bem, por falta de conhecimento, por crenças inadequadas, às vezes nos desencorajam, às vezes nos enfraquecem no sentido de energia que passam quando a gente está buscando alguma coisa que muitas vezes as pessoas não compreendem. Então, estejam alertas e estejam atentos à questão de ter referências, de ter pessoas e um ambiente que favoreça a transformação que você precisa viver para que você efetivamente conquiste isso, tá? Isso é muito importante. O erro número 5 é aquele famoso aguardar o momento ideal para o que deveria ter sido feito ontem. Em outras palavras, é a maldita da procrastinação, tá? Tem muitas coisas que certamente vocês já sabem que deveriam fazer, no interior de você, no coração de vocês, vocês sabem que deveriam estar fazendo, vocês sabem que deveriam estar se preocupando, mas que vocês sempre acham que ainda não é o momento. É a famosa dieta que vai começar na segunda-feira, só que a gente não diz qual segunda-feira, né? Então, o momento ideal para se fazer uma coisa que você sabe que precisa ser feita foi ontem. E já que não dá para voltar para ontem, para fazer ontem, que você faça hoje, agora, o mais rápido possível. Porque já está pegando. E eu vejo muita gente esperar o momento ideal para fazer algum esforço, para fazer algum investimento, para tentar alguma coisa nova, para implementar alguma coisa nova. Imagina o que seria do Rafael se ele ficasse esperando o momento ideal para ele pegar e ampliar a clínica. Ele ia esperar a pandemia acabar, porque ainda não acabou. Pelo menos as consequências dela no universo socioeconômico definitivamente não acabou, e eu arrisco dizer que ainda demora um pouco. Se ele fosse esperar o melhor momento, ele não tinha nem começado o que ele está fazendo. E vocês viram o que ele falou que foi capaz de fazer em 4 meses, tá? Então, os fazedores, eles têm muito mais resultado do que os idealizadores, certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês e tirem do campo do pensamento, tirem do papel as ideias que vocês já têm convicção que são necessárias para serem feitas. Ou você vai ficar esperando melhorar sua ficha de avaliação e tirar ela daquele papel de pão vagabundo que você anota tudo rabiscado. Quando? Quando que você vai investir em conhecimentos que sejam de outras áreas? Quando que você vai parar para estudar um pouco mais algo que você está precisando? Quando que você vai melhorar a tua organização? Quando que tu vai melhorar a tua agenda? Era para ter sido feito ontem, cara. Era para ter sido feito ontem. E se não deu para fazer ontem, que você faça hoje. Não fica adiando.
Erro número 6. Esse aqui, galera, é algo que eu escutei durante uma mentoria que eu investi alguns milhares de reais, tá? Porque eu não prego absolutamente nada que eu não faça ou que eu não seja capaz de fazer. E valeu esses milhares de reais que eu investi nessa mentoria, valeu porque, não porque eu decorei essa frase, mas porque eu entendi profundamente o significado dela e vi o quanto que isso fazia sentido na minha jornada até aqui. Eu olho para mim no passado e olho para muitos dos meus colegas e alunos e as pessoas estão querendo ter resultado, estão querendo pertencer aos 5% dos fisioterapeutas mais bem-sucedidos, mais bem remunerados, com mais autonomia e reconhecimento, para aí se tornarem excelentes no que fazem. O cara está querendo o primeiro emprego para aí se esforçar para ser bom fisioterapeuta. O cara está querendo que a sua clínica expanda, ele quer ampliar de espaço, ele quer faturar mais, para aí ele fazer um serviço de primeiro nível. Ele está simplesmente invertendo a lógica das coisas. Então, se você quer ter um resultado excelente, um resultado acima da média, um resultado extraordinário, se você quer pertencer à elite da sua profissão, se você quer ser um fisioterapeuta de alto rendimento, você tem que começar a se comportar como tal muito antes de coletar os resultados. E sabe o que é louco? No final das contas, o que acontece foi o que o Igor Aliviani, o Felipe e o Rafael falaram. Uma vez que você se torna excelente, e isso em si vira o fim, isso em si vira o propósito, ser excelente, o resultado vem mais rápido do que a gente podia prever. Tá? Então, reparem, se vocês estão esperando alguém reconhecê-los para você fazer por onde. Reparem, se você está esperando alguém resolver pagar mais pelo seu serviço, para aí você entregar algo de alto nível. Por quê? Parece bobo, mas eu vejo isso todo dia. E olhando para trás e fazendo ali uma auditoria no meu mindset, no meu padrão de comportamento ao longo da minha carreira, muitas vezes eu me comportei dessa forma. Muitas. E eu acredito que vocês não estejam imunes a isso e está tudo bem. E está tudo bem. Desde que, a partir de hoje, tendo essa clareza, essa ênfase que eu estou dando aqui para vocês, vocês façam uma higiene mental. Vocês se esforcem para isso. Será que você já está sendo excelente para querer esse resultado que você quer? Ou você está querendo que o destino te dê de bandeja? Ou você está esperando cair do céu? Ou você está esperando a caridade de alguém? Tá? Porque é basicamente isso. Querer ter resultado sem fazer por onde, sem ser excelente antes, é contar com a sorte, com a boa vontade de outra pessoa ou da natureza, do divino, seja lá como queiram chamar. Então, esse é o meu 6º e último erro, e ele compõe, né, as bases, os fundamentos que vão sustentar toda a estratégia que eu vou compartilhar com vocês ao longo dos nossos próximos encontros, né? Porque a gente tem a semana inteira de atividade. Então, esse ciclo, né, a websérie Fisioterapeuta de Alto Rendimento, ele é composto por 3 grandes webinários como esse, e alguns outros eventos, lives, atividades, enfim. A gente tem muita coisa, mas que eu vou soltar de surpresa para vocês, para manter vocês aquecidos, vamos dizer assim, para manter vocês curiosos. Então, a gente vai ter muito, muito material. E eu poderia tranquilamente cobrar por isso. Isso poderia ser um dos meus cursos. Mas esse webinário, ele vai anteceder, né, mais uma turma do meu programa, mas o intuito dele é ter valor por si só, por si próprio. Tá? E é esse o meu compromisso com vocês, é isso que eu vou entregar para vocês. Revisitem esse material. Quem fez a anotação, releia amanhã e ponha tudo isso sob reflexão. Coloque tudo isso sob reflexão, porque a transformação começa agora.
Se vocês querem se tornar fisioterapeutas de alto rendimento, atentem para o seguinte: vocês vão precisar construir um negócio em que você estabeleça uma ótima relação de comunicação, seja entre os pacientes, seja entre a equipe, seja entre outros profissionais. Vocês vão precisar ser extremamente originais naquilo que propõem, porque se você é comum, se você é commodity, você vai ser refém das leis do mercado para sempre. E as leis do mercado dizem que os preços, os valores são pautados pela lei de oferta e demanda. Tem muito fisioterapeuta commodity. 95% dos fisioterapeutas fazem mais do mesmo, são ineficientes. Então, se você não se mostrar diferente, se você não se mostrar original, alto rendimento você não vai ser. Você tem que construir um negócio que tem acessibilidade remota. Olha o que a gente está vivendo. Pandemia. Muitas das coisas que estão acontecendo vieram para ficar definitivamente. Então, você precisa ter dispositivos para acessibilidade remota. Já foi a época de ter tudo em prontuário de papel, de ter tudo em ficha. Já foi essa época. Agenda de papel. Nossa, é o troço mais sem sentido que eu vejo na vida. Tá? Todas as minhas agendas de papel, e eu ganho uma por ano lá na Marinha, todas estão em branco ou com meia dúzia de troço rabiscado fora do dia que aconteceu. Você precisa ser eficiente. E aqui entra muito da parte técnica, mas entra eficiência administrativa. Tá? Entra gestão na concepção da palavra. Você precisa de uma boa estratégia de marketing, de um marketing sólido. Eu não estou falando de fazer meia dúzia de postagem bonitinha no Instagram, não. Eu estou falando de ter uma linha editorial, eu estou falando de ter um portfólio, eu estou falando de ter uma estratégia de posicionamento, estou falando de ter script de venda. Tá? Fisioterapia é um serviço como outro qualquer, não se enganem. A gente é fabuloso naquilo que faz, mas nós vendemos um serviço. E ninguém é bom fisioterapeuta se não consegue vender o próprio trabalho, porque as pessoas não vão ter nem acesso àquilo que você pode oferecer. A gente precisa viver disso. Então, a gente precisa cobrar por isso. E tem coisa mais importante para ser paga, que não seja um vetor para a reabilitação. Então, nosso serviço tem muito valor e a gente tem que ter concepção disso, a gente tem que ter clareza disso. E, para isso, o marketing é a arte de mostrar para a pessoa o valor que as coisas têm. É dessa forma que eu entendo o marketing. E você precisa ter uma boa estratégia. Não estou falando de investir milhões de reais em televisão, em rede social, em outdoor, não. Eu estou falando de ter posicionamento, de ter uma possibilidade de construir, de conquistar a confiança dos seus pacientes e construir a autoridade. Você precisa ter segurança de dados, né? Já que eu falei de acessibilidade remota, já que eu falei de ferramentas digitais, a gente precisa ter os dados seguros. A gente precisa de gestão financeira, tá? A gente precisa de ferramentas para isso, a gente precisa de conhecimento, ainda que mínimos, fazem muita diferença na carreira de um fisioterapeuta. Então, se você não sabe nada sobre finanças, nem as suas contas pessoais são organizadas, sinto te dizer que você corre sério risco de ficar onde está ou então andar para trás. Isso é uma realidade e é um baita de um desafio. Se você estiver fora do seu nível consciente, você está ferrado. Então, a partir de hoje, todos vocês que estão participando desse evento terão atenção a isso. E, por fim, você precisa sim ter presença digital, tá? Mas construído de maneira adequada, construído de maneira sólida, de maneira concreta. Bom, vocês devem estar pensando, né? Puta merda, como é que eu vou ter esse monte de coisa se eu não tenho nem o meu primeiro paciente? Ou se não dá para pagar as contas do mês com a minha clínica, com o meu consultório? O que eu ganho no meu emprego é o suficiente só para eu sobreviver. Vocês devem estar pensando isso, né, pessoal? E, de fato, pelos meios convencionais, vamos dizer assim, essa conta pode sair bastante cara. E uma coisa que vocês precisam entender não adianta ter as ferramentas se você não tiver o controle sobre elas. Não adianta você pagar por ferramentas caríssimas, por sistemas, etc., se você não tiver o conhecimento necessário para estar no controle disso tudo. Só para lembrar vocês, apareceu lá no início da apresentação, eu falei que eu gastei no ano passado cerca de R$ 36.933
de licenciamento com as ferramentas de gestão da clínica. E ao longo desse ano, eu descobri uma estratégia, até para poder viabilizar para meus alunos do PRA e depois do FAR, uma forma deles começarem, sem ter que investir essa grana, porque não tem, simplesmente, né? E aí eu cheguei num modelo, numa estratégia que é possível reduzir esse custo. E reduzir para quanto? Para algo que seja acessível para todos. E quando eu digo todos, todos mesmo. Porque hoje, né, em agosto de 2021, eu não preciso de mais nenhuma das ferramentas pagas que eu tenho. Inclusive, algumas delas eu só estou mantendo porque são assinaturas anuais, então já está pago. Mas eu já comecei a transição de todas as ferramentas de gestão que eu tenho para as ferramentas que eu desenvolvi utilizando recursos do Google, que são 100% gratuitos para fazer as mesmas coisas, que sai melhor, porque é mais personalizado. Tá? Então, se vocês ficaram até aqui corajosamente, numa segunda-feira à noite, até 20 para as 11, ouvindo essa mensagem, vocês foram nutridos com o padrão mental, vocês cognitivamente têm tudo que detêm do ponto de vista de filosofia da coisa. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham visto sentido nisso até aqui. E que, de fato, vocês consigam até se identificar com algumas coisas que eu falei, tá? Porque o meu compromisso para o nosso segundo encontro, que vai ser na quinta-feira à noite, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, é mostrar para vocês como. Hoje eu falei muito sobre o que, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar por conta própria as suas ferramentas em dispositivos 100% gratuitos e implementar uma estratégia extremamente sólida, né, que foi extraída com base em 3 consultorias que eu fiz da parte de gestão e administração, que foi lapidada com 1 ano e meio de gestão de clínica e fora todas as outras coisas ao longo da minha carreira. Eu tenho 6 anos de atendimento domiciliar, eu já implementava modelos, vamos dizer assim, modelos conceito, né, de várias das coisas que eu vou passar para vocês aqui. Então, fiquem comigo, se mantenham engajados na websérie, porque eu prometo que eu vou dar assim, uma noção muito clara do que vocês podem fazer sem depender de nada e de ninguém, e como depois vocês podem ter um atalho para isso, certo? Então, eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, mas sem antes, né, dar uma palhinha do que vai acontecer. Então, tudo que vocês vão precisar, e quem não tiver já pode garantir para quinta-feira, é de uma conta no Gmail e acesso às ferramentas do Google Drive. Então, nós vamos construir, nós construímos aqui na XFIS um prontuário eletrônico integrado com uma agenda digital, usando o Google Classroom e o Google Maps, o Google Agenda, né, o Calendar. Nós estamos desenvolvendo um sistema de telemonitoramento que utiliza formulários Google e o Google Meet. Nós desenvolvemos plataformas que fazem cálculos automáticos de orçamentos fisioterapêuticos com base no Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos. E nós fizemos também modelos de contrato, modelos de orçamento, e nós temos também uma calculadora de testes funcionais, que é uma ficha de avaliação completa, que liga, que conecta tanto os dados lá de identificação do paciente, passando por exame físico, testes funcionais, elaboração do plano terapêutico, e fica conectado com o nosso sistema de evolução, que por si só gera dashboards de evolução do paciente. Então, assim, tudo desenvolvido em ferramenta gratuita. E, galera, não tem nenhum expert em ferramentas do Google aqui, não. Na real, agora até tem, né? Que de tanto mexer, a gente está desenvolvendo habilidade nesse sentido. Mas o que a gente fez, qualquer um pode fazer, desde que bote energia na coisa, tá? Então, a gente vai poder falar sobre isso. Eu vou mostrar as minhas ferramentas e vou dar ali o ponto de partida para qualquer um que queira ter isso a seu favor.
E, além disso, a gente vai ter muita coisa legal, ainda de mindset, ainda de padrão comportamental. Eu realmente pretendo mudar muito da visão que vocês têm da fisioterapia. Então, galera, chegamos ao fim da nossa primeira aula da websérie Fisioterapeuta de Alto Rendimento. E o que eu quero de vocês, desses que ficaram comigo aqui até o final, bravamente, eu vou fazer agora um post lá no meu Instagram e eu quero que vocês que ficaram até aqui coloquem lá a hashtag MostraPá, porque essa foi a palavra de hoje. A palavra de ordem hoje. Eu quero que vocês coloquem, é o nosso código. Quem não estava aqui não vai fazer a menor ideia do que isso significa. E comenta aí embaixo o que você mais gostou da aula de hoje, porque eu tenho certeza que cada pessoa vai ter, de repente, marcado com uma coisa diferente, e todas elas, sem sombra de dúvida, são relevantes. Então, os próprios comentários vão se tornar ali um resumo da nossa jornada aqui de hoje. Então, daqui a 2 minutinhos, eu vou fazer o post lá da nossa aula de hoje e a gente vai poder começar a aquecer os nossos tambores, poder dar início a uma semana muito produtiva. Chegamos ao fim, pessoal. Corre lá para o Instagram, fica de olho, já vai sair a publicação. Deixa lá o seu hashtag MostraPá e deixa os seus comentários. Quem não segue ainda, @exfisioensino. Tamo junto. Amanhã tem mais, não é o webinário, mas amanhã tem mais atividades. Eu vou avisando vocês lá no grupo de WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.